Pais amados irmãos, Deus abençoe a sua vida, amém? Estamos aqui reunidos para mais um Cristo Pode. Hoje Deus tem uma palavra, um testemunho dos nossos corações, amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, muito obrigado por este momento, Pai querido. Nós te somos gratos, Pai Santo, por essa rica oportunidade, Papai. Estamos aqui uma vez reunidos, Papai, para falarmos do Teu amor, Papai, e ouvirmos testemunho de vida, Pai querido, no Teu cuidado, Pai. Somente o Senhor pode fazer, Papai. O Senhor que pode mudar, transformar. O Teu Filho, Pai, naquela cruz, Papai, se entregou à morte por cada um de nós, ainda agora. E nos deu hoje, Pai de amor, o direito de sermos feitos filhos amados pelo Pai. Pai Santo, que neste momento, Senhor, onde chegar, Papai, essa transmissão, Pai, esse testemunho de vida, Papai, que ali seja, Pai de amor, um local transformado pelo amor de Jesus Cristo, Papai. Que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa trazer, Pai de amor, alegria, paz, Senhor, refrigério, meu Pai de amor, restauração. E o mais importante, Papai, salvação, Pai, desta vida, desta alma, Papai. Que o Senhor, Papai de amor, venha desfazer, Pai, toda ação do inimigo, Papai. E que venha a Tua graça, Papai, abraçar este coração, Papai. Trazendo para a nova vida, Papai de amor, para uma esperança eterna, Pai querido. Pai, muito obrigado, Papai, é o que nós te pedimos neste momento. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? É com muita alegria que estamos aqui com o Tiago de Itaquera, com a Luana, sua esposa, amém? E eles vão contar aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Amém, Tiago? Contigo. Amém, meus irmãos, Pai do Senhor. Meu nome é Tiago, sou ali da Adnipo de Itaquera. Eu estou na Adnipo desde 2005, né, quando a gente chegou, e desde 2017 na Adnipo de Itaquera. E contar um pouco sobre a minha vida. Eu cresci num lar no qual a maioria da minha família vinha do catolicismo, né? E meus pais, desde novo, assim, eles me iniciaram, meu pai, né, principalmente, me iniciou ali na religião no qual ele fazia parte, né? Meu pai cresceu através da família adotiva dele, e a tia dele era de uma religião de matriz africana, e ali ele achava que era o caminho certo, né? Ele não conhecia Cristo, e tudo que ele queria era iniciar eu da mesma maneira que ele havia sido iniciado, né? Então ele começou ali, né, fazendo alguns rituais no qual era a preparação para ele ser o pai de santo, né? O que ia tomar ali a posse do terreiro da tia dele, e eu seria o herdeiro, né, de tudo aquilo que ele estava construindo. E meu pai, ele fez alguns rituais um pouco mais fortes, né, para a iniciação, porque ele já era adulto. E ali, quando eu tinha uns 7, 8 anos, ele me iniciou. E nesse início, eu tive que fazer alguns rituais também. Ali era feito sacrifício de animais. E um desses rituais, no qual foi a minha iniciação, eu tive que ficar num quarto escuro, né? Tive que ficar num quarto ali que, após o ritual, eu tinha que tomar um banho de folhas, que chamavam de purificação. E após isso, eu tinha que ficar num quarto ali no qual meu pai havia me explicado que eu teria que passar aquela noite. E eu, como toda criança, né, tinha medo de escuro, tinha medo de ficar sozinho, não tinha irmão ainda. E ali foi um dos momentos mais marcantes, assim, foi quando eu tive um primeiro contato com o mundo espiritual, mas uma experiência não muito legal, e acabei tendo que ficar ali sozinho, e após o banho de folhas eu tinha que vestir umas vestes brancas ali e ficar numa esteira, né? E essa esteira ali tinha o copo que representava ali o meu santo, né? O meu protetor. E eu lembro que tinha ali os pratos, né, o que simbolizava ali o meu santo. E acabei que naquela noite ali, tem uma das noites que até hoje ficam na minha memória, assim, mas hoje, graças a Deus, não me aflige isso. E ali eu dormi,
E eu lembro que a tia do meu pai falou que eu não podia dormir de barriga para cima. Era parte do ritual que eu podia dormir, mas não podia dormir de barriga para cima. E eu lembro que no meio da noite ali, com a vela acesa, o quarto não tinha nenhum tipo de corrente de ar, a vela ficava oscilando como se tivesse alguém passando assim. E foi muito difícil porque aquilo tudo me assustava. Eu tinha medo de escuro, já tinha medo de ficar sozinho. Eu lembro que no meio da noite assim eu virei de barriga para cima, involuntariamente, e eu senti como se tivesse um adulto, uma pessoa sentando em cima do meu estômago. Aquilo me assustou muito e eu virei rápido assim a barriga para baixo novamente e voltei a dormir. Eu lembro que no dia seguinte, acho que o alívio foi poder sair daquele quarto e ficar com os meus pais. E eu falava para meu pai que eu perguntava para ele se ia ter que fazer aquilo de novo, e para ele era muito difícil, né? Assim, falar que eu ia ter que fazer aquilo de novo outras vezes. E eu falava, pai, eu não quero. Até que chegou um momento em que eu não queria mais ir, mas eu tinha que ir. Meu pai falava, você tem que ir, você tem que me acompanhar. E ali, enfim, foram se passando o tempo. Eu lembro que chegou um momento em que aconteceu uma coisa muito marcante na vida do meu pai, na nossa vida, que foi a perda da mãe dele, né? Que era irmã dessa tia dele, que era dona do terreiro. E ele resolveu, com aquilo, tudo que aconteceu, né, da morte da mãe dele, dos desentendimentos que ele teve com o irmão dele adotivo, ele pegou e falou que não queria mais fazer parte daquilo, que queria sair. E a tia dele falava que ele não podia sair assim, que ele tinha um propósito ali, e ele falou que não queria mais. Enfim. E ali meu pai resolveu sair. Eu lembro que aconteceram algumas situações na nossa vida ali, porque tudo que nós tínhamos, como a gente não conhecia Cristo, como não veio através dele, né, a gente perdeu tudo. A gente ficou... Lembro que fome a gente não passou, mas a gente tinha as limitações ali para a refeição, porque meu pai estava desempregado, meu pai perdeu o emprego, perdeu o carro, perdeu tudo. Só o apartamento que Deus ali já no cuidado não permitia ele perder. E eu lembro que meu pai ele fazia os trabalhos ali para tentar ter uma renda. Tinha momentos que eram difíceis, que ele tinha que me deixar na casa das minhas tias para ter onde eu ficar, para ter onde eu comer, porque o número de refeições em casa acabou ficando mais limitado. Era só arroz e ovo, e enfim. Às vezes, quando estava bom, tinha salsicha, né? E quando estava bom... Oi? Ah, tá. E quando estava bom, ali tinha salsicha, uma comida diferente. E o que aconteceu? Meu pai, ele fazendo um desses trabalhos, ele trabalha na área de segurança, mas na época ele tinha acabado de sair da profissão dele, que era de guarda-costas. Ele estava desempregado, buscando se recolocar no mercado. Minha mãe também tentando voltar a arrumar um emprego. Eu lembro que meu pai ele foi fazer um evento, que foi justamente quando ele conheceu a Nipo. Foi um evento lá na Portuguesa, uma gravação de um DVD lá. E aí, nessa gravação de DVD, que ele não fazia ideia de que era um evento cristão, meu pai não gostava de crente, meu pai detestava crente. Ele achava que ia ser igual ao carnaval. Meu pai, ele detestava crente, irmãos. E eu lembro que ele chegou, assim, ele contando para mim, que quando ele chegou lá no evento que ele descobriu, ele falou, como assim eu estou no meio de crente e tal? E ali, Deus tocou pela primeira vez, ele teve a primeira experiência dele com Deus. E aí ele chegou em casa, estou contando aqui de forma resumida, porque é longo, mas ele chegou em casa, ele falou para minha mãe, eu lembro porque eu já era maior, ali eu tinha uns 8 anos, ele falou, Marcelo, eu fui fazer um evento ali com fulano lá, ele passou o endereço lá da igreja e eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas desse domingo eu vou lá para essa igreja que eu quero conhecer.
E ali minha mãe falou, não, mas você vai largar tudo, você vai deixar tudo para trás do que você construiu, as coisas com a sua tia e tudo mais. Ele falou, não quero mais aquilo para mim. Ele falou, eu quero ir nesse lugar. E aí minha mãe não ia. Ele falou assim, então eu vou deixar você na casa das suas tias e eu vou seguir. E aí, quando ele começou a se arrumar, ela falou, não, então eu vou com você. E aí foi a primeira vez que a gente foi para a igreja, ali na São Joaquim. E nesse dia era o pastor Elias, que estava pregando lá. E aí o pastor Elias, na época, tinha aquela questão de apelo, né? E a gente estava no fundo. A gente não chegou no início do culto, mas a gente estava lá no fundo, a igreja lotada, gente no corredor, gente atrás. E aí eu tentando enxergar, porque me convidaram para ir com as crianças. Né? Tinha Roche Kids naquela época, me chamaram para ir para as crianças. Eu não queria, porque eu tive algumas experiências nos lugares que eu passei com criança. Você tem uma ideia, né, nos lugares que a gente frequentava, assim, que eu brincava com as crianças, como eu era muito tímido, tinha crianças que e ficavam tentando me provocar ali, e como eu era muito tímido, elas batiam em mim. Aí eu não queria mais brincar ali. E eu lembro quando me chamaram para ir no negócio, eu falei assim, não quero ir não, quero ficar com meu pai e com minha mãe. Aí eu fui, e aí nesse dia o pastor Elias lá estava pregando e tal, ele fez um apelo, e aí nesse dia meu pai e minha mãe aceitou a Jesus, né? Eles estavam ali no fundo, tudo, e meu pai contando assim, eu lembro que ele falou assim, só falta vocês, podem vir aqui à frente aceitar o Senhor Jesus. E eles nem olharam para o meu pai, tipo assim, falando que era eles, mas eram as únicas pessoas ali naquele momento. E naquele dia meu pai e minha mãe aceitou a Jesus. E eu comecei a vir para a igreja, comecei ali a frequentar com as crianças, mas ainda muito tímido, com medo, né, porque era tudo muito novo, e eu não queria. Aí eu tinha vezes que eu vinha, tinha dias que eu ficava com as minhas tias. E aí até o momento que meu pai chegou em mim e falou, filho, você precisa estar com a gente lá, para você conhecer, você vê que é diferente. Eu, não, pai, eu não quero. E meu pai respeitou, mas ao mesmo tempo ele usava termos assim para tentar me convencer, até o momento que eu resolvi me entregar. E aí eu comecei ali no Roche Kids, e fui crescendo, cheguei à idade do Roche, mas antes de chegar na idade do Roche, quando eu já estava na transição de sair do Roche Kids para o Roche, eu tomei a decisão, né, já estava ali frequentando, gostava dos meus amigos. Vou falar uma coisa que foi muito importante, né, que influenciou bastante também a minha decisão de me batizar e tudo mais, que foi estar ali frequentemente dentro do grupo, né? Ali, Roche Kids, depois fui para o Roche, e gostava tanto dos acampamentos que foi uma das coisas que mais me ganhou. Primeiro acampamento Roche Kids, assim, nossa, eu não sabia nem expressar assim, como que era estar longe dos meus pais e estar ali com um monte de gente diferente, né, que eu não conhecia, foi muito bacana. E ali, nessa transição, cheguei para meu pai, falei, pai, quero me batizar. Aí ele começou a chorar. E ali foi um marco na minha vida, porque eu lembro que na semana do meu batismo, muitas coisas aconteceram. E eu falei, pai, eu estou decidido, eu quero. Eu tinha uns 13 anos ali, mais ou menos, 2008, tinha uns 13 anos, mais ou menos. E, irmãos, fui crescendo, assim, no Roche e tal. Tive ali meu primeiro relacionamento, com 15 anos. E era com uma pessoa da igreja e tal. Enfim. Aí eu completei os meus 18 anos. Quando eu completei os meus 18 anos, parece que deu um estalo, porque eu não conhecia o mundo. Mas eu não era também curioso para saber como que era o mundo. Mas resolvi sair. Resolvi conhecer o mundo, tinha acabado o meu relacionamento.
eu cheguei naquela idade, né, já na maioridade, que já pode sair e tudo mais, faculdade. Tinha acabado de terminar o ensino médio, faculdade. E ali comecei a sair com as pessoas que não eram da igreja, né? Até um certo momento ali, eu estava com o pessoal da igreja, estava feliz, mas dentro de mim eu falava, não faz isso aqui, não que isso não faça sentido para mim, mas a curiosidade das coisas do mundo, eu fui me envolvendo, e as coisas do mundo é engraçado, porque você dá uma oportunidade de você se envolver, quando você vê, você já está longe. É como se você pegasse um barco e falasse, eu vou ali pescar. Só que se você nunca remou, se você nunca pescou, se você pega um barco sozinho, sem experiência, quando você vê, a maré já te levou para muito longe, e foi isso que aconteceu comigo. Eu envolvido com as coisas da igreja, comecei a me envolver devagar com as coisas do mundo, com outras pessoas, com outras ideias, com outros pensamentos. E isso foi me influenciando, de certa forma. Eu, que não era uma pessoa influenciável, que tive um pai e uma mãe que sempre me ensinou os caminhos corretos, de tomar sempre... Meu pai e minha mãe sempre falaram, tiveram esse tipo de conversa comigo, toma cuidado com as amizades que você faz, com as pessoas que você se envolve, porque por mais que você não faça, se você tiver com alguém que está fazendo algo errado, pode sobrar para você. E assim, sempre, né, com receio. Então eu tomava muito cuidado. Só que acabei fazendo amizade com pessoas que, se olhava assim, naturalmente elas não tinham nenhum tipo, né, algo de errado. Só que faziam uso de coisas ilícitas, né? E aí ali eu comecei com o pessoal da faculdade, sai para beber. Aí com o pessoal do trabalho, sai para beber. Enfim. E ali, em dado momento, eu tinha arrumado um emprego, e nesse emprego, que era uma grande operadora de telefonia, eu conheci uma pessoa no qual eu comecei a me envolver, e essa pessoa gostava das coisas que eram, né, ali naturais para o pessoal do trabalho, que era sair para ir para o bar e tudo mais. E o meu trabalho era tão estressante, eu trabalhava de segunda a segunda praticamente, tinha uma folga na semana, e ali eu comecei a descoberta para algo mais do que as bebidas, que foi o início do uso de drogas. Foi ali, eu já tive um primeiro contato com o pessoal ali da faculdade, com droga, mas até então aquilo não me atraiu. Mas no trabalho, por viver uma rotina muito estressante, eu comecei. E aí, enfim, saí a primeira vez, saí a segunda. Na terceira ou quarta vez, eu não vou me recordar se foi a terceira ou foi a quarta, aí eu comecei a de fato, fazer o uso de alguns entorpecentes ali, né? Começou com maconha, depois com outros tipos de droga. E, para mim, aquilo ali, quando eu tive esse contato, né, com algo... Assim, para a maconha foi algo que, de fato, me fez me sentir muito mal. Porque, na época, vou ser bem sincero com os irmãos, eu não pensava se aquilo ia chatear Deus do que eu estava fazendo, mas eu me preocupei com o que meu pai e minha mãe me ensinou. Falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu pai e minha mãe vão... se eles souberem disso aqui, eles vão ficar extremamente decepcionados, porque eles me ensinaram que tudo isso aqui não era certo. Só que, no segundo contato, terceiro ali, falei assim, basta eles não saberem. Se eles não souberem, eles não vão ficar chateados. Então, às vezes, dormia fora, na casa de amigos, ali, dormia na casa da pessoa que eu me relacionava, para não voltar para casa sob os efeitos. E chegou uma vez que eu saí sem ela, com uns amigos do trabalho, e aí eu tive o contato com a cocaína. E eu lembro que a sensação que deu no momento, a sensação de concentração absurda nas coisas ao meu redor, e acabei misturando com álcool também. Então, isso teve um efeito, assim, vamos dizer assim, catastrófico. E eu lembro que, quando passou o efeito de tudo aquilo, eu acordei me sentindo, assim, a pessoa mais imunda possível. Parecia que eu tinha entrado dentro de um córrego, todo imundo,
E por mais que eu tomasse banho, assim, aquela sensação não saía, né, da minha vida. E eu que sempre tive amigos ali de infância que também eram amigos bons, esses não tinha. Mas eu acabei deixando esses amigos de lado e acabei me envolvendo com esse pessoal que era do trabalho, da faculdade. E quando foi em 2018 ali, que eu já não estava vindo para a igreja, que eu já estava muito envolvido com um trabalho que não me permitia estar na igreja também. Eu, devido ao estresse, à pressão no trabalho, por metas, tudo, porque eu trabalhava na área de vendas. Hoje eu ainda trabalho na área de vendas, mas na época era uma área mais ali voltada para shopping. Eu cheguei num nível tão extremo de estresse, de cansaço, de pressão, que eu acabei entrando em depressão. Meu pai já estava enfrentando um período de depressão difícil na vida dele, e ver ele daquela forma, eu queria fazer algo que pudesse ajudá-lo. Só que eu já estava envolvido numa situação que eu mesmo não via saídas, né? E uma das coisas também que influenciou muito tanto o uso de droga quanto o fato de entrar em depressão foram várias coisas. Foi estresse, foi problema no relacionamento. Eu me envolvi num relacionamento com uma pessoa que não queria saber assim de ter um relacionamento sério, mas eu gostava. E quando eu pensei em me distanciar da pessoa, ela perdeu um familiar próximo, perdeu a mãe, e para ela foi muito difícil a perda da mãe. E eu me senti, vamos dizer assim, no dever de cuidar e não deixar com que ela tentasse tirar a própria vida, porque ela, devido à mãe dela ter descoberto um câncer muito maligno e muito rápido, ela perdeu a mãe em praticamente um mês que tinha descoberto. E eu falei, eu não posso deixar ela. Só que eu acabei deixando a mim mesmo. Eu neguei a mim mesmo para abdicar de cuidar dela, de não deixar. E aí ela foi passando por depressão. Eu também, a gente era do mesmo trabalho. E aí foi que ela ficou internada. Eu ia lá, levava as coisas na internação no hospital psiquiátrico, tudo, porque ela tentou algumas vezes tirar a vida e o médico achou por melhor internar. E ali eu estava trabalhando ainda. Quando eu entrei em depressão, que o médico me afastou do trabalho, porque o médico falou, você precisa de um tempo para você se organizar, para você fazer as terapias, colocar tudo para fora. E ali eu falei, não, mas quanto tempo isso vai levar? O médico falou, vai depender da sua evolução, do que o psicólogo falar, né? Eu falei, tá bom. E aí o médico me afastou do trabalho, isso no final de 2018 para 2019. Quando passou um mês, falava com o psiquiatra, e aí, eu já posso voltar? Só que eu estava péssimo. Aí ele falou assim, não, ainda você não está bom para voltar. Eu falei, tá bom. O que foi? Desculpa. Aqui? Tá. Perdão. E eu acabei ali... Eu até esqueci a parte que eu parei, perdão. Isso. O médico não deixou eu voltar, perdão. O médico não deixou eu voltar para o trabalho, mas ele falou assim, você precisa levar a sério as terapias, levar a sério todo esse processo que a gente está fazendo, porque é uma construção. Se você deixar de vir nas consultas, deixar de tomar suas medicações, você não vai ficar bom. Eu resolvi levar a sério, 2 meses fora do trabalho, 3 meses, quando chegou nos 3 meses que eu comecei a receber carta do Serasa, quem já teve nome no Serasa vai saber. Começou a chegar carta, porque os cartões de crédito que eu tinha, a limite de conta que eu tinha usado, eu não tinha como pagar, porque o que aconteceu? Eu tentei o recurso de entrar com auxílio-doença pelo governo para poder receber e me tratar em casa, porque a empresa só pagava o salário daquele mês que eu estive afastado. Depois de um período, acho que é 14 dias, quem arca é o governo. Se você é aprovado no auxílio-doença. E eu fiz por 2 vezes perícia. E, para mim, assim,
sem saber o que era depressão, de viver, mas de ver pelo meu pai, quando eu fui fazer o laudo, quando eu fui fazer a perícia, eu sentei com o médico, contei tudo que eu contei para o meu psicólogo, levei a carta. Ele virou para mim e falou assim, mas você não parece que tem nada. Aí eu falei, como é? Aí ele falou assim, você não parece que tem isso. Aí eu falei assim, e o que isso quer dizer? Aí ele falou assim, é isso que eu estou falando para você, não parece que você tem nada. Ele falou, o resultado, ele só falou isso, o resultado você vai acompanhar mais tarde. Aí quando eu entrei no resultado para ver, recusado. Aí ali já fui piorando, tentamos novamente no mês seguinte, tentei o laudo novamente, levei, era um outro perito numa outra unidade, escolhi uma outra unidade que eu falei, não, se eu cair com esse mesmo cara aqui, não vai dar. O cara virou e falou a mesma coisa para mim, falou, você não parece que tem nada. E aí ele se aproveitou porque não tem câmeras nem nada, eu achei até antiético da parte dele, que ele virou e falou para mim, ele falou, eu acho que é frescura, eu acho que essa geração sua não aguenta um trabalho sério, e você quer ficar em casa e receber. Eu fiquei sem respostas. Confesso para vocês que a minha vontade era um misto de raiva com tristeza, e ali eu peguei minhas coisas, saí, e quando eu fui de novo na consulta com o meu psiquiatra, ele falou, e aí? Eu falei assim, deu errado. Ele, não, mas a gente tem que continuar tentando. Eu falei, não vou continuar tentando. Eu falei, eu quero voltar a trabalhar. Eu falei, eu preciso pagar minhas contas, não posso deixar as coisas para o meu pai pagar. E meu pai não pagava nada, eu arcava com os meus próprios custos. E chegou um momento ali que voltei para o trabalho deixou eu trabalhar mais 15 dias. Depois de 15 dias, me desligaram. Aí foi um alívio quando me chamaram para me mandar embora, porque eu estava saindo, recebendo os meus direitos. Mas foi uma preocupação que eu falei, tudo que eu planejava, que eu sonhava aqui, nessa empresa, eu não vou construir mais. Não vou ter mais oportunidade, porque a empresa, quando te manda embora, você vai tentar pedir de novo para voltar. Nunca. Enfim, aconteceu que eu fiquei desempregado, eu já não estava mais morando na casa dos meus pais, eu estava tão envolvido com a pessoa que eu me relacionava que eu fui morar com ela, e sem perceber eu já estava, como é que fala? Fora do meu porto seguro, que era junto da minha família, junto das coisas de Deus. Tentei levar ela na igreja para ver se ela gostava, mas deixei tudo de lado, porque falei, ela não gostou. Eu falei, eu já estou longe, então quando eu voltava assim, eu não tinha, como é que fala, desejo. Eu me sentia como se, de fato, algo que nós somos mesmo, imerecedores. Que a graça é um favor imerecido que nós recebemos. E eu voltei assim para a igreja, a sensação, irmãos, a sensação era como se eu não fizesse parte. Por mais que as pessoas ao meu redor demonstrassem que eu fazia falta naquele lugar. Eu não me sentia parte. Eu falava, eu não sou digno de estar aqui. Eu vinha com aquele mesmo pensamento de quem se afasta dos caminhos do Senhor e fala assim, eu só vou voltar a hora que eu estiver bem, só vou voltar. E eu acho que é a decisão mais errada que a gente tem, de achar que a gente só deve voltar para os caminhos do Senhor quando a gente se livrar de tudo. Mas como que a gente vai se livrar de algo que nem mesmo nós fomos capazes de, como é que fala? De se proteger. Porque a gente é como uma ovelha, a gente depende do pastor para proteger o rebanho. Se a gente acaba saindo do rebanho, a gente está suscetível como é que fala? Ao predador, né? O predador das nossas almas. E eu lembro que eu fiquei longe,
da igreja, tudo, teve situação que aconteceu, que eu me senti extremamente envergonhado, uma vez que eu fiz uso de drogas, bebidas, e, por incrível que pareça, irmãos, eu, na época, falei assim, não, eu preciso estar na Santa Ceia. Eu fui para a Santa Ceia, irmãos, com a pupila dilatada, extremamente, assim, alcoolizado, mas tentei manter a postura. Mas, irmãos, passei tão mal na Santa Ceia, passei tão mal, tão mal, tão mal. E, assim, a sensação é que as pessoas me olhavam, assim, e soubessem daquilo que eu fiz. Só que ninguém falou nada. E eu falei, não, eu não vou pisar na casa do Senhor até eu me livrar de tudo isso. Só que só foi piorando a situação. E aí, nessa depressão que eu tive ali, veio a pandemia, em 2020. Eu estava trabalhando como motorista de aplicativo, porque eu estava desempregado, precisava fazer renda. Fui lá e falei, eu preciso pagar as contas de casa. Veio a pandemia, foi difícil, porque na pandemia aconteceram tantas coisas, né? Eu tive uma tia que descobriu câncer de mama durante o período. Foi muito difícil, porque eu tenho ela como se fosse uma segunda mãe, ela que praticamente me criou nos momentos em que minha mãe e meu pai precisavam estar trabalhando e não tinha com quem eu ficar. E ali foi muito difícil, né? E aí eu me senti extremamente impotente, porque eu via meu pai desempregado também, na pandemia, ele, minha mãe, tudo com depressão, meu pai, meu irmão também. E aí, irmãos, foi aquele misto de sensação de eu preciso voltar para casa, mas eu não tenho força. E aí precisou acontecer uma coisa muito forte, que foi o quê? Naquela época que eu estava trabalhando com motores de aplicativo, eu me juntei com um dos meus melhores amigos, começamos a fazer o empreendimento dentro de casa mesmo. A gente começou a fazer hambúrguer artesanal no condomínio que eu morava lá, na zona sul de São Paulo. E ali eu falei assim, bom, agora eu vou realizar o meu sonho. Vou sair da motorista de aplicativo, vou empreender e vou virar empresário. Irmãos, foi terrível, porque assim, deu tudo certo nos hambúrgueres, de fazer hambúrgueria artesanal, só que eu não tinha foco nas coisas e eu não tinha Deus. Porque como eu estava afastado, então era tudo por mim. E ali eu tentei fazer hambúrguer artesanal, acabou dando certo, mas ao mesmo tempo eu queria fazer marketing digital, venda de cursos online, enfim, tudo procurando riqueza. E aí que vem que o inimigo tenta roubar a nossa atenção e nos enganar, porque o inimigo ele nos engana não com como é que fala? Com meias verdades. Ele tenta nos enganar com meias verdades. Então, ele usa da palavra para te confundir. E eu ali eu não ouvia os cultos, eu comecei a me alimentar de outras palavras. E quais eram essas palavras? Gurus da internet, bem-sucedidos, que falavam assim, dessas formas. Vocês já devem ter escutado por aí. Você está numa situação difícil, que você não tem nada, que você às vezes está desempregado, a culpa é sua, a culpa da sua família não ser bem-sucedida é sua. Porque você tem a decisão de fazer. E eu comprei inúmeros cursos que eu achava que iam me enriquecer, que iam me deixar... Que o meu sonho era o quê? Enriquecer, aposentar os meus pais, ter a minha própria casa, viver no conforto, viver de como é que fala? De investimento, viver dessas coisas. E parece que quanto mais eu ouvia isso e tentava e as coisas não davam certo, mais eu me frustrava. E parecia que mais inútil eu era. E aí, com depressão, então, aí foi ladeira abaixo. Aí, em 2020, ali no final de 2020 para 2021, a minha ex-namorada chegou em mim e falou que não queria mais nada. Só que ela falou assim, você pode ficar aqui, tem um outro quarto, você pode ficar aqui se restabelecendo até você encontrar um lugar. Porque eu falei para ela, como é que eu vou voltar? Eu pensava assim comigo,
como que eu vou voltar para casa dos meus pais e ia falar que deu tudo errado? Bateu um orgulho em mim que eu falei, eu preciso dar um jeito. Eu comecei a pensar em aonde que eu vou daqui, mas eu não tinha nada. Eu não tinha absolutamente nada. O carro que eu trabalhava de Uber não era meu. O carro era alugado. Pagava o aluguel ali. E quando ela falou que queria terminar, que não queria mais nada, foi muito difícil, porque eu falei, só me sobrou um negócio. Vou focar na hamburgueria para dar certo. A pandemia começou a flexibilizar, os meus amigos começaram a voltar para os empregos deles, e eles chegaram, Thiago, não quero mais. Não quero mais continuar isso daqui, porque isso aqui é desgastante, cara, não está dando retorno. Mas eu falei, mas o negócio no início ele é assim. Ele falou, não, Thiago, chega. Só você quer isso. E aí eu saí. E eu lembro que ela começou logo em seguida a se envolver com uma outra pessoa, de ter relacionamento. E foi muito difícil, porque eu estava dentro da mesma casa. E ali, para mim, assim, foi uma dor terrível. Mas eu falei, eu preciso sair daqui. Aí eu aproveitei um momento que ela foi viajar com essa pessoa. Ela foi viajar com essa pessoa e eu fiquei no apartamento sozinho. E eu tinha um cachorro lá. Aí eu trabalhava de Uber, voltava para casa. Só que assim, irmãos, trabalhava assim... Na época, Uber não tinha limite de horário. Então, eu trabalhava até o esgotamento. Já teve situações que eu fui daqui, da rodoviária do Tietê, para Piracicaba, e já tinha trabalhado, assim, ininterruptamente, mais de 24 horas. E aí, essa última viagem que eu peguei para Piracicaba, era um casal com uma criança, e eu lembro que começou a me dar uma sonolência, que, tipo, eles tiveram que bater no meu ombro, porque eu achava que eu estava acordado e eu não estava. Eu já tinha pego no sono. Aí, naquele momento que bateram no meu ombro, eu tomei um choque tão grande que eu falei assim, não, eu preciso ficar firme até chegar lá. Cheguei lá, esse casal foi até gentil, porque eles pagaram a corrida para mim por fora do aplicativo, para que eu pudesse ter o lucro, e ainda me deram mais um dinheiro. E a mãe dessa mulher, ela falou assim, você não quer dormir aqui? A gente arruma uma cama aqui para você, um quarto, amanhã de manhã você vai. Eu falei, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para casa. Não, mas é tão longe o caminho e você está tão cansado. Eu falei, não. E eu fui, voltando, e teve momentos que eu acelerei, me deu café, tudo, me deu comida. E aí chegou um momento que eu acelerei para tentar chegar o quanto antes aqui em São Paulo. E quando eu estava no final da Ayrton Senna, para entrar na Marginal, eu cochilei. Eu estava na faixa da direita, porque eu já estava bem devagar. Eu precisava chegar até o Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Então, eu tinha que pegar toda a Marginal, tudo de novo. Eu dormi, e quando eu ia bater no guarda-reio, eu acordei e segurei a direção. E ali, eu lembro que aquela adrenalina ainda me deu mais um fôlego para chegar em casa. Eu lembro que eu cheguei em casa e dormi. Mas, assim, eu dormi o dia inteiro no dia seguinte, assim, não tinha força para trabalhar. E ali, quando eu falava com meu pai e com a minha mãe, que eu via toda a situação que estava ali da vida deles, meu pai com depressão, minha mãe, eu vendo meu pai sob efeito de remédio, tendo que ser carregado para ir para o quarto dele. Foi muito difícil para mim. Porque eu via tudo que meu pai estava passando. Perdão. Tudo que ele estava passando, a minha mãe, e eu falei, onde eu estava esse tempo todo? Eu ia visitar meus pais. E eu só queria voltar para casa. Mas eu não sabia como voltar.
E aí, eu lembro que, numa das voltas do trabalho, que eu já estava esgotado, trabalhando, e não me sobrava nada, porque eu pagava aluguel de onde eu morava com essa pessoa e pagava o aluguel do carro, não me sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro para eu comer ali de vez em quando, um lanche ou comprar alguma coisa para comer em casa. E eu lembro que eu nem conseguia conversar com o senhor, nem nada, não conseguia me relembrar. Eu não sabia onde eu tinha me perdido. E aconteceu que eu tomei uma decisão, falei, chega, eu não aguento mais. Eu vou tirar minha vida. E aí eu cheguei a pensar em como que eu ia tirar minha vida. Mas eu não queria nada que, de repente, virasse notícia ou que chegasse muito rápido aos meus pais. E ali eu lembro que todos os remédios que eu tinha de antidepressivo que eu tomava, fortes, tomava... Não vou mencionar nomes, né? Porque é perigoso a gente falar nome de remédio. Mas eu tomei diversos remédios, inclusive tarja preta. E eu falei, eu vou aqui mesmo, tipo, no meu apartamento. Só que antes disso eu já tinha pensado de viaduto, já pensei em várias coisas, só que eu falei, se eu me jogar num viaduto, eu vou causar um maior trânsito, isso vai virar notícia, vai chegar muito rápido. E exatamente no dia que eu pensei do viaduto, eu vi outra pessoa se jogando de um viaduto, lá na Washington Luiz. Estava voltando de uma corrida no aeroporto. E eu falei, não, eu não vou acabar com essa pessoa. Eu vou fazer algo mais leve, que eu não quero sentir dor. E aí foi quando eu fui para casa, peguei todos os remédios que eu tinha, todos, soltei todos da cartela, fui tomando um atrás do outro, com a garrafa de água, até o momento que eu senti uma grande sonolência vindo, assim, que eu ia apagar, e para não cair no chão e de repente, né, bater a cabeça, alguma coisa, eu deitei na cama. E na hora que eu deitei na cama, subiu um refluxo muito forte no estômago, que eu vomitei todos os remédios. E meu cachorro, que já estava fazendo um escândalo, porque o cachorro sente, né, os animais, eles sentem. Fazendo escândalo, na hora que eu vomitei, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu não sabia como fazer para tirar a dor que eu estava sentindo. E ali eu olhava no espelho, eu não queria ter a visão daquele Tiago. Eu tentei até mudar um pouco minha aparência, né? Eu cheguei aí na barbearia e falei pro cara, eu quero platinar o cabelo. Nunca tinha feito nenhuma modificação. Fiz o famoso nevou. E platinei o cabelo. E aí, essa ex-namorada voltou de viagem. Ela, nossa, o que você fez com o cabelo? Falei, deu vontade, eu fiz. Nossa, mas você nunca mexeu com o seu cabelo nem nada? Falei, não. E aí eu cheguei para ela e falei, eu tô indo embora. Eu vou sair. Ela, como assim? Tem um quarto aí, você pode ficar. Eu falei, não. Eu jamais vou conseguir me sentir bem aqui. Onde começou, tudo começou. Eu falei, então eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para casa dos meus pais. Mas eu não tinha ainda decidido que ia voltar. Mas eu falei, não. E aí eu juntei todas as minhas coisas e fui. Falei, vou voltar para casa dos meus pais. Comecei a pensar em inúmeras alternativas. Comecei a pensar em amigos que talvez morassem sozinhos, que eu pudesse ir para casa deles. E não tinha. Falei, se eu voltar para casa das minhas tias, elas vão falar para meu pai e para minha mãe. Vai ficar difícil. Mas aí, com a cara e a coragem, irmãos,
eu senti no meu coração que eu tinha que voltar. E quando eu voltei para casa dos meus pais, assim, foi uma festa, assim. Minha mãe e meu pai me abraçou. Meu pai que já tinha mais dias ruins e tristes, outra coisa, ficou feliz. E aí eu contei para eles. Isso eu voltei no Natal. No Natal, eu apareci na casa das minhas tias, só que sem a ex-namorada. E aí meu pai e minha mãe falaram, cadê a fulana? Falei, tá lá com a família dela lá. Ela não vai vir? Falei, não. Aí eu falei, não vai vir. Ah, mas ela vai vir então pro almoço amanhã? Eu falei assim, não. Aí, quando eu contei que tudo acabou, assim, em partes, meu pai e minha mãe ficaram felizes, a família ficou feliz, porque sentiam que não era uma pessoa que me fazia bem. E aí, irmãos, para até não estender mais, eu voltei para casa dos meus pais, só que eu não tinha voltado para a igreja ainda. E aí começou, em casa, quando eu voltei, visita. Meu pai que não estava indo para a igreja, minha mãe também não vou nem falar para os irmãos que fazia meses, semanas, fazia anos. Quem estava lá? Pastor Sandra, grande pastor, que Deus usou muito a vida dele, usou ali do pastor Marcos, pastor de Itaquera, o Davi, e eles foram lá fazer um culto no lar. E nesse dia eu desci e fiquei sentado na escada. E aí, assim, foi tão gostoso aquilo, fazer esse louvor em casa. Foi uma coisa leve. Eu senti a igreja dentro de casa. E me trouxe uma sensação, uma alegria muito grande, que eu já fazia tempo que eu não estava vivendo. Mas aí o pastor falou assim, ei, meu filho, te vejo lá na igreja. Aí eu falei, amém, pastor, estou indo lá. Dei cano, não fui. Não fui. E aí, depois, um dia o pastor Marcos, acho que ele mandou mensagem para minha mãe, perguntando se podia ir lá em casa, que ele ia passar lá perto. E aí ele veio, passou o dia inteiro com a gente, conversando. E assim, a gente conversou sobre as coisas de Deus, mas uma coisa leve, assim, não tinha, né, como é que fala? Aquela conversa de falar aquilo que a gente estava passando. A gente conversava sobre várias coisas. E aí o pastor, novamente, ele falou para mim, ei, meu filho, te vejo na igreja domingo? Eu falei, amém, pastor. Ele falou, mas dessa vez, amém com certeza, né? Eu falei, não, amém com certeza. E eu fui, irmãos. Fui e eu queria só voltar para a igreja, sentar lá no fundo e ficar assistindo o culto. Aí já veio o Davi. Davi com o jeito dele. Você não quer dar uma força aqui? Não, vamos aí e tal. Ah, não quer dar uma força aqui? Aí o Laerte também lá, dá uma força no som aqui. Falei, Laerte, som, cara, acho que não vai rolar, porque não sou bom com isso. Aí ele falou assim, não, então dá uma força na transmissão, a gente está gravando tudo, você consegue, sabe mexer na câmera, tudo? Falei, cara, você ligar a câmera, mas você me ensina o resto. E eu fui aprendendo, fui me envolvendo, e quando eu vi, eu já estava em todos os cultos na igreja. E aí foi engraçado, porque nessa época, eu estava desempregado, já tinha devolvido o carro para trabalhar de Uber, e eu não queria saber de voltar a trabalhar. Eu falei, quando eu cheguei na igreja, foi engraçado, o Davi vai rir quando eu escutar isso aqui. Mas ele falou assim, ei, meu filho, você está trabalhando com o quê? Aí eu falei assim, pastor, tô mexendo aí com os investimentos em casa de aposta. Ele, como assim? Me explica aí. Eu falei assim, não, eu trabalho ali com aposta, né? Roleta, cassino, essas coisas. Meu, ele me ouviu assim, mas eu tenho certeza. Depois, quando ele falou assim, a vontade era de rir, era tão grande. Mas amém. Aí eu falei assim, não. E ele falou assim, dá para tirar um dinheiro legal? Eu falei, tá. E assim, dava para tirar um dinheirinho. Foi o que me manteve ali para sobreviver, né? Para eu não precisar pedir dinheiro para meu pai. Porque quando eu voltei para casa dos meus pais, eu falei que eu não ia pedir dinheiro para meu pai. Se eu quisesse sair, eu ia me virar. E aí, eu tinha um carro que meu pai me deu, que hoje está com meu irmão. E foi engraçado, porque quando o Davi chegou um dia em mim e falou assim, e aí, meu filho, e como que tá aí a vida amorosa, tudo, não sei o quê?
Falei, não. Falei, Davi, tô sossegado, cara. Não quero saber disso aí, não. Não. Mas ora. Falei assim, não. Que orar? Não quero saber de parceira, nem nada, não. Falei assim, eu quero me dedicar à obra. Eu estava focado nisso. Falei, eu quero me dedicar à obra. Eu não quero saber de relacionamento. Ele falou, mas meu filho, é importante para o seu ministério. Você precisa ter alguém que te acompanhe. Eu falei, mas Davi, acabei de voltar, mano. Falei assim, eu quero ficar sossegado. E aí fiquei sossegado e tal. Até o Dia dos Namorados, de 2021, né? Que eu postei lá um negócio, postei a besteira lá no Instagram, dizendo assim, como se fosse minha mãe, ó, Thiago já está em casa, tal, graças a Deus deu tudo certo, as costas dele não, a saúde dele já está bem e tudo mais. Aí, tipo assim, ele estava sentindo fortes dores nas costas devido a carregar o peso de ser o mais lindo da família. Só que isso estava em letra minúscula embaixo. E ela, tipo, achou preocupada, ela mandou... a gente mal se falava, mas... Na verdade, eu sempre comentava as coisas. Ela comentava minhas coisas. Eu não respondia, eu não... Difícil. Tem que ser difícil, tem que fazer difícil, né? Tem que dar uma valorizada no produto. E aí ela... Tá valendo mais do que a tabela FIP. Tem que valorizar a FIP. E aí eu lembro que eu postei isso, ela já veio comentar, mas você tá bem e tal. Aí eu falei, mas é zoeira, você não leu lá que era zoeira? Ai, não vi. Aí a gente começou a conversar. E aí, nessa época, eu não estava nem orando ainda. Aí eu comecei a conversar com ela, e aí começou a mudar o meu pensamento, o meu sentimento começou a mudar. Eu vi algo interessante nela que eu falei, eu vou orar. Aí eu conversei com o pastor, meu filho, ora, coloca o Senhor na frente, para ele te direcionar, até porque é uma pessoa da igreja também, para você não feri-la, né? Então, e aí eu falei, pastor, mas tem mais um detalhe, ela tem filha. Aí o pastor, amém, meu filho, ora, se for da vontade do Senhor. E aí eu comecei a orar, e a gente continuou conversando. Um mês depois que a gente estava conversando, a gente saiu a primeira vez, foi no cinema, tudo. E aí, desde então, a gente não se desgrudou mais. A gente conversava e era engraçado, porque tipo, eu tinha acabado de voltar para a igreja e tudo que a gente conversava era sobre Deus. A gente mandava louvor um para o outro, mandava música e tal. E ela, na época, não estava indo para a igreja também. Ela estava já há muito tempo sem ir para a igreja. E a gente começou a conversar e eu fiz um convite para ela vir no culto de noite. Ela veio e aí, ela vinha lá da Zona Sul, lá da Vila Joaniza, no culto em Itaquera, imagina, era quando tinha devocional. Começava 10 horas da manhã. Tinha que sair de casa às 7. Ela tinha que sair de casa 7 horas e assim, a gente foi construindo isso daí e aí até então não tinha emprego. Aí eu orando, falei, Senhor, tá bom. Que eu orava que eu não queria emprego, que eu orava que eu queria, ser empresário, ter o meu próprio negócio, mas aí eu comecei a mudar a minha oração, porque eu escutei, né, através da palavra, o pastor falava, você tem que pedir para o Senhor fazer a vontade dele, nem a sua. Enquanto você estiver fazendo a sua vontade, vai continuar desse jeito. A hora que você resolver entregar nas mãos de Deus, aí ele vai começar a trabalhar. Mas tem que dar liberdade para ele fazer aquilo que ele quer e não o que você quer. Amém. Aí comecei a mudar a minha oração. Falei, Senhor, tá bom. Eu quero que o Senhor prepare para mim um emprego, mas, Senhor, eu não quero qualquer emprego. Eu quero um emprego de segunda a sexta, que não me atrapalhe na obra, que eu ganhe pelo menos isso. Eu coloquei o quanto eu queria, porque aprendi com o pastor que a gente tem que ser específico naquilo que a gente quer. Não quer dizer que Deus vai fazer, mas a gente tem que ser específico, ele sabe, mas a gente precisa pedir a ele. E eu comecei a especificar tudo. E nessa uma semana orando, Deus preparou o trabalho que hoje eu me encontro. Estou 4 anos na empresa. E é um trabalho, para a honra e glória do Senhor, é um trabalho de segunda a sexta, que não me atrapalha na obra, graças a Deus. Porque o meu horário é horário comercial, mas eu trabalho externo, então eu deixo para fazer o meu último check-in cliente mais próximo de casa. Então, ali Deus foi abençoando a minha vida, né? Abençoou também
com um carro. Eu tinha um carro que meu pai me deu, mas dava inúmeros problemas. O pastor Sandro, inclusive, sabe, já socorreu. Meu irmão, depois vocês pedem pro pastor Sandro contar isso daí, foi engraçado. E ali eu precisava de um carro, porque o carro deu inúmeros problemas e para o meu trabalho aquilo não era aceitável. Eu ficar sem trabalhar porque o carro estava parado na oficina e não tinha como alugar. E aí Deus preparou o carro para mim. E antes do Senhor preparar o carro para mim, aqui é o testemunho de vida, mas para deixar uma continuação futuramente, o Senhor me deu muito mais do que eu pedi ou pensei. Ele me deu, eu orava por uma companheira, por uma mulher que fosse parceira, que me acompanhasse na obra, coisa que eu nunca tive, e Deus abençoou com a vida da Luana, que foi namorada, noiva e hoje é minha esposa. Senhor, eu que achei que nunca teria um imóvel próprio, ter o meu próprio lar, né? Eu orei ao Senhor, mas achava que o Senhor ia fazer isso, seria a última coisa. E foi a primeira coisa que o Senhor preparou, foi antes da gente casar e antes da gente morar junto, qualquer coisa, o Senhor preparou o apartamento. Eu falava, você tá doida? Não tem nenhum carro, meu carro tá querendo Eu falei assim, eu acertar, preciso trocar o carro. apartamento. A prioridade, eu falei, é um carro, tá doida? Ela falou assim, não, mas vamos lá ver. Vamos orar. Aí eu fui lá ver com ela, orar, liguei pro pastor, meu filho, se as coisas de Deus, elas vêm de forma leve, as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dor. Então, ora, vamos estar orando, eu orei com ele no telefone, não dei a resposta de imediato para a mulher, a corretora na época. E aí, assim, quando eles me falaram quanto eu ia ter que dar de entrada, eu falei, esquece. Nem se eu vender o meu carro, o carro do meu pai, eu vou conseguir sair. E nem um ano trabalhando sem gastar R$1 eu consegui esse dinheiro aí. Falei, não, deixa para lá. Não. Quanto que você pode dar de entrada? Falei, não, esquece isso aí. Falei, não, quanto que você pode dar de entrada? Eu já tinha orado com o pastor e tudo mais. Falei, vou falar aqui Se ele falar que sim, mas eu já falei para dar não, porque eu queria sair fora. Aí eu falei assim, consigo dar R$1.000 de entrada. Dá R$1.000. Eu não tinha os R$1.000. Eu não tinha os R$1.000. Aí eu falei assim... Eu falei, tenho R$1.000. À vista? Ele, não, à vista? Eu falei, no cartão de crédito. Aí ele perguntou, à vista? Ele perguntou à vista? Eu falei, não. Parcelado. Parcelado, cartão de crédito. Vamos ver, vamos dar essa... eu já vou te avisar que esse valor é muito baixo perto do que o banco está pedindo, mas vamos mandar essa proposta. Se o banco falar que sim... Aí, beleza, mandaram a proposta. Amanhã a gente te avisa, porque tem que passar por análise e tudo. A mulher me ligou e falou, Thiago, já pode vir aqui assinar e escolher. Falei, não acredito não. Aí quando eu contei pro pastor, o pastor, benção, meu filho, vai lá. Eu falei assim, pastor, não estou acreditando não. Ele, não, vai lá. Eu fui lá, a gente foi lá. Na verdade, eu fui sozinho, porque ela estava trabalhando. Eu fui lá, assinei. Na verdade, na época você não estava nem trabalhando, você estava desempregado. Naquela época. Não, você tinha acabado de sair do trabalho. É verdade. Ela tinha acabado de sair do trabalho e a rescisão dela, a gente nem tinha o dinheiro. Mas ela já estava procurando outro emprego. Mas, amém. E aí, quando eu passei o cartão de crédito, que foi, eu falei, meu Deus do céu, deu certo. Aí ele, eu volto para escolher com... Eu volto para escolher. Aí eu voltei com ela, depois para a gente escolher qual que ia ser a unidade, tudo, assinar as outras coisas. E assim, Deus trabalhando de forma... Nosso casamento também foi outra coisa que o Senhor preparou. Testemunho. É muito testemunho. Mas o casamento é da hora. Mas, amém. É isso. Maravilha, né? Da glória. A verdade é que muitos jovens passam por isso, né? Família. E eu conheci o pai dele, fazia visita na casa dele, e essa história eu não conhecia. Eu olhando para ele assim, com todo respeito, né? Todo respeito. Nunca quer imaginar que ele usou alguma coisa, né? Não tem cara, né? Você vê, né? Eu nunca, ainda mais que eu saí de Itaquera, vim para o Itaim, eu não fiquei sabendo mais nada. Então, tive muita experiência com o pai dele é uma bênção. E
tenho nem o que falar, né? Acho que o testemunho dele já, pelo menos já falou que... O que me chama a atenção em tudo que ele contou aqui, segundo as palavras dele mesmo, é que tudo partiu de uma curiosidade, né? E muitas vezes nós temos essa curiosidade. Mas será que lá fora vai ser melhor? Será que realmente é isso? Mas o mais maravilhoso de tudo é que, independente da nossa curiosidade, o amor do Pai nunca deixou de resgatar, né? Nunca foi... Ele falou que tomou um monte de remédio e vê a ânsia. Foi o próprio Deus falando. Não vai não, tem propósito, tem chamado. Não, o mais interessante, se você for ver, como pode um negócio desse? Ele vê o cara pulando da... Com o pensamento tipo... Falando, não, eu não quero sentir dor, não. Pai, Deus já está imaginando, meu filho, você vai sentir dor, não. As bênçãos do Senhor enriquecem no acrescentadores, acabou de falar aqui. Mas tem uma coisa que ficou ruim agora, sabe por quê? Então conta. Tem que ter a parte 2. Porque tem muita coisa que a gente tem que... E a gente não fez nenhuma pergunta né? para ele, nós temos que chamar o pai dele. Então, Irmãos, vamos ter que ir lá em Itaquera, gravar lá. Vamos nós gravar lá. temos que falar com Os três, uma vez a só. Luana. A Luana aqui, você viu ela contra regras ali? Arrumando. Levanta aí, rapaz. Ele apanha. Sem direita. Ele apanha em casa. É Não brincadeira, apanha, não. meu irmão. Não apanha. Deus te abençoe, é brincadeira. Ele não Você apanha, viu? não. Eu não sei, eu não vejo. Mas Vou você perguntar, pastor Marcos, ele aparece roxo aí. Mas você viu o golpe? Deu nas minhas costas. Pronto, olha aí. Irmão, vocês estão vendo aí como que o senhor faz? O senhor transforma totalmente uma situação. A gente brinca aqui porque é a alegria do Espírito Santo. Uma situação totalmente desgraçada, totalmente, olhando naturalmente, não tinha condições de mudar. E Deus fez isso. Deu uma família, deu casa, deu carro, deu trabalho. Não é só as bênçãos. O filho já. Filho feito, né? O filho feito. Mas logo Aí depois vem outro, se Deus quiser, desçam. A bênção do Senhor vem completa, já Vai que vem com a árvore gêmeos, na né? fruta, né? Vai que vem gêmeos, né? Deus quando dá o fruto, já dá a árvore com a fruta, né? Só... Que bênção, bênção, Senhor. O Senhor tem uma bênção para cada um. Se você tem dúvida que o Pai Celestial pode mudar a tua história, olha a história do Prova rapaz real. aqui. Do Felipe, Tiago. Só chama ele de Felipe. E Deus é maravilhoso com a vida dele, com a família, eu conheço. Graças a Deus, sei que a vida deles o Senhor é engrandecido na vida deles. Glória a Deus. Um sorriso de graça e olhar de contentamento naquele lugar, amém? Pela vida deles. Porque para falar isso, abrir o coração e dizer tudo isso, você tem que acreditar que o Senhor está contigo. E é maravilhoso saber que o nome do Pai Celestial foi glorificado e está sendo glorificado na vida desses jovens, amém? Amém. Pastor? Amém. Amados, a maior prova de um Deus amoroso está aqui presente hoje em nossas vidas. Nós estamos aqui para criticar as suas atitudes e os seus atos, só para te dizer que há uma esperança viva. Então somente peça para o Senhor te socorrer, abra o seu coração para Cristo, deixe Ele mudar a sua história. Assim como socorreu o nosso irmão, a sua família, Ele pode te socorrer, porque Ele é um Pai de amor. Amém? Vamos orar, pastor? Senhora? Amém. Oi? Faz um louvor, vai, por favor. Vamos ficar batendo. Aqui é eles que mandam. Aqui é Cristo pode. Deixa eles. Eles são visitantes de Itaquera, aqui eu sou folgado, né? Querendo mandar aqui no programa. Você tocou em dó? Não, tá muito alto. Esquecemos de uma coisa muito importante. Então diga, Pastor Marcos, Deus abençoe a sua vida, Amém. pelos obreiros estar aqui. Glória. Obrigado, um abraço e que Deus continue abençoando muito Itaquera, a sua vida, a vida dos obreiros. Amém. Obrigado, pastor. Ré menor? Eu falei alguma besteira? Não, pediu o tom, né? Não? Certo. Então. Falei besteira. Ai, gente, essa é a alegria nossa. Se você quiser participar, tem os canais de comunicação, dá seu nome, fala seu testemunho. Você vem aqui contar com a gente aqui. Ó. Contar seu testemunho. Só o maior, né? Acertou. Então tá bom.
Tiago disse no testemunho dele que quando ele retornou para a igreja, ele estava bêbado, drogado. E as pessoas pensam que para estar dentro da igreja tem que estar perfeito. E, na verdade, a igreja é um hospital. Aonde vem a tua cura, a tua libertação, a tua transformação. Não tem julgamento. Porque o nosso Pai, Ele não julga, Ele não culpa. Ele não diz que você está certo, você está errado, mas Ele te ama. Porque Ele é contigo, Ele quer mudar a tua história. Ele quer você de volta ao aprisco. Cada um de nós tem um pouquinho de filho. Aquele filho que largou o pai, o filho pródigo, e quer viver um pouco da vida. Isso é curiosidade. O mundo parece bonito e as coisas que vêm do mundo parecem atraentes. E são, na verdade. A verdade que é atraente. Mas ela só te traz a destruição. A destruição da tua vida, da tua família. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, e você consegue dizer assim, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, a tua história é diferente. Aí vem a transformação, aí vem as bênçãos, vem a modificação, vem os problemas, vem. Mas o Pai Celestial é aquele que te advoga por você, aquele que está no controle de todas as coisas. E assim, quando você estiver nessa situação mesmo, perdido, vá de encontro ao Senhor Jesus. Porque Ele diz assim, venha da forma que estás. Porque tem uma porta aberta para você, para abençoar você, a tua casa, a tua família, teu financeiro, tua enfermidade. Não que nós venhamos ao Pai Celestial só por isso, não. Porque o maior bem que Ele tem para nós é a salvação das nossas almas. Estarmos com Ele no terceiro céu, logo, logo, isso é o maior benefício. Por isso que Ele deu a sua vida em favor de cada um de nós. A gente fala muito de bênçãos, mas bênção é consequência. Quando nós entregamos a vida ao Senhor e confiamos nele, todas as coisas são possíveis. Porque a palavra diz assim, provai de mim e vê como sou bom. Você ainda não provou do Pai Celestial? Então prove. Experimente, fala, Pai, eis-me aqui, eu quero te provar, eu quero sentir a tua graça, quero sentir o teu abraço, sentir, ó Pai, é isso que eles estão falando, é verdade essa mudança, é verdade, Pai, que ele saiu dessa droga, é verdade, esse casamento é verdade, prova do Senhor, entregue a sua vida, a sua família, porque você vai ver o resultado. Porque não é eu que vou fazer, não é minha palavra. É a palavra do Senhor diz, entregue a mim os seus caminhos. Oh, Pai. Entrega os caminhos ao Senhor, confia nele. Por demais, Ele fará todas as suas necessidades, aquilo que realmente você precisa. Não aquilo que nós queremos, não. Aquilo que nós queremos muitas vezes é fútil, vaidade. Mas aquilo que nós precisamos, muitas vezes é maior do que imaginamos, do que pensamos, do que aquilo que vem ao nosso coração. Aquilo que seus olhos não viram e nem seus ouvidos ouviram, é o que o Pai Celestial tem preparado para você. Pai querido e Pai amado, diante da Tua grandeza, Pai. Obrigado, Senhor, por ser tão amoroso com nós, porque nós não merecemos, ó Pai. Muitas vezes falhamos e até muitas vezes negamos o Seu nome, Pai. Mas sabemos, Pai, que o Senhor nos ama de uma forma que nos constrange, Rei da Glória. O Senhor não olha para as nossas deficiências, para as nossas falhas. As nossas chagas muitas vezes cheiram mal, mas o Senhor não olha para essa sujeira, Pai. Porque nós temos aonde lavar as nossas vestes, Pai. O Senhor nos deu esse direito. O sangue do Teu Filho, do nosso irmão mais velho, Pai, nos lava, nos purifica, nos santifica-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, ó Pai, vai de encontro a Teus filhos que pensam em suicidar, Pai, que estão querendo desistir, que não conhecem essa face de amor, ó Pai. Muitas vezes, Pai querido e Pai amado,
A pessoa perde 1 hora, 2 horas vendo uma novela, mas não quer meia hora ouvir a tua palavra, Pai. Entra com providência e muda, Pai, essa situação, Pai. Esse coração, esse sentimento, Pai. Para que o seu nome seja glorificado, onde essa pessoa está, Pai. Para que venha fazer a mudança que necessário é, Pai. Para que o seu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nos abençoando. Continua abençoando essa família, Pai. Esse casal, ele agora, os familiares deles. Que ele venha ser cheio do Teu Espírito Santo para fazer o melhor naquilo que ele foi colocado na obra, Pai. Que ele venha ser fortalecido cada vez mais como obreiro, Pai, e aprovado na Sua presença, Pai. É o que nós já te agradecemos, ó Pai, porque nós já pedimos muito. É o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai. E continue conosco, Pai, dando esses belos testemunhos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, ó Pai. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Jesus.